Bora te atualizar também sobre um pacotão de renovações que o Palmeiras tenta fechar. Bora te falar também sobre Abel Ferreira, que ainda não voltou do período de férias, apesar de toda a sua comissão técnica e o elenco estarem à disposição. Para completar, guru alemão cravando a eliminação do Brasil para o Japão na próxima segunda-feira. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras prepara um pacotão de renovações para seu elenco. Não se trata de reforços, mas a ideia é reajustar salários de atletas que têm dado conta do recado ou então estender vínculos mais perto do fim. Vale a lembrança de que Giai, que chegou a defender a seleção argentina nos amistosos pré-copa, já teve seu vínculo prorrogado até 2030. Nos próximos dias, o Palmeiras pretende fechar mais 4 renovações. Dos zagueiros Gustavo Gomes e Murilo, do atacante Flaco Lopes e do lateral esquerdo Arthur. A renovação mais encaminhada é do Murilo, que só depende de questões burocráticas para ter seu vínculo estendido até dezembro de 2029. Gustavo Gomes é aguardado no pós-Copa, zagueiro da seleção paraguaia, para confirmar a extensão do seu vínculo. Tanto o Murilo quanto o Gomes têm contratos apenas até dezembro de 2027. E esses novos acordos devem estender esses vínculos até dezembro de 2029. Gustavo Gomes que já declarou sua intenção de se aposentar no Verdão. O caso do Arthur é um pouco diferente, lateral esquerdo, promovido da base, já tem contrato longo, até dezembro de 29. O Palmeiras deve estender esse contrato por um ano, mas o mais importante é dar um reajuste salarial ao atleta, que se tornou uma peça importante na lateral esquerda, muitas vezes atuando como jogador principal da posição. Flaco Lopes é um caso ainda mais específico. Jogador que deve ser titular da seleção argentina no confronto da noite desse sábado contra a Jordânia. A Argentina vai poupar titulares e Flaco deve ganhar seus minutos como titular. Ele está super valorizado no mercado, é pretendido entre outros clubes pelo Atlético de Madrid. Contrato até dezembro de 29. E o Palmeiras pretende fazer com que o Flaco Lopes se aproxime dos salários, por exemplo, de John Arias e também de Vitor Roque, para que se torne mais justa a posição do atleta, que virou peça super importante dentro do esquema do Abel Ferreira. Talvez nem seja mexido no tempo de contrato, que só se encerra em dezembro de 29, mas o Palmeiras pretende dar um belo reajuste salarial para que possa manter o Flaco Lopes por pelo menos mais uma temporada, imaginando que o centroavante argentino ainda pode se valorizar ainda mais. Tem guru alemão cravando a eliminação do Brasil para o Japão. Na próxima segunda-feira, você sabe, às 2 da tarde em Houston, Brasil e Japão fazem o primeiro jogo do mata-mata da Copa do Mundo. Joaquim Clément, guru alemão que acertou os últimos 3 campeões de Copa, imagina que o Brasil seja eliminado para o Japão. E é importante contar que o Clément já imaginava esse confronto antes mesmo do início da Copa. Ele havia projetado um confronto entre Holanda e Marrocos, que está confirmado para a noite de segunda-feira, e esse confronto entre Brasil e Japão. Abre aspas para o Clément: meu modelo prevê que essa será uma das maiores surpresas da história das Copas, em que o Japão poderá vencer. O Brasil é claramente favorito para vencer essa partida, mas ainda acho que o Japão ganhará. Só é importante lembrar que na história dos confrontos entre Japão e Brasil são 14 duelos. O Brasil venceu 11, 2 empates e uma única vitória do Japão no confronto mais recente entre os times, amistoso disputado no Japão, em que o Brasil com o time reserva faz 2-0, mais reservas entram em campo, falhas individuais, entre elas de Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, e do Hugo, goleiro do Corinthians, garantiram a vitória de virada do Japão. Se acha que existe alguma chance de o Brasil ser eliminado pelo Japão? Já usa o espaço para comentário para dar o seu percentual. Qual a chance de o Brasil passar e qual a chance de o Japão passar? Para mim, 85% de chance do Brasil passar e 15% para o Japão. Só para completar, o Clément está prevendo a Holanda campeã mundial, batendo Portugal na grande decisão. Tô achando que esse guru alemão vai errar absolutamente tudo. Agora de falar sobre Abel Ferreira, o único que ainda não voltou entre os membros da comissão técnica do Palmeiras do período de férias. Embora isso seja habitual. Você vai lembrar que nas últimas vezes em que o Palmeiras saiu para período de férias, o Abel é sempre o último a entrar nesse período de descanso e sempre o último a retornar. Palmeiras e seu elenco já completaram nessa sexta-feira 3º dia de atividade, mas o Abel só é esperado para a próxima semana. Ele ficou um pouquinho mais do que os atletas e do que sua comissão técnica em São Paulo antes do período de férias,
para resolver uma série de pendências ligadas à manutenção de elenco, renovações de contrato, eventuais saídas e também discussão de reforços. Até por isso, Leila Pereira e Anderson Barros, que são superiores a Abel dentro da estrutura do Palmeiras, optaram por conceder mais alguns dias de descanso. É só importante comentar que o Palmeiras tem sido treinado, nesse momento, por João Martins, Castanheira, Carlos Martinho e Andrei Lopes, o Cebola. Quero contar ainda que Marlon Freitas também não esteve nos primeiros dias da intertemporada palmeirense, e por um motivo importante. A mãe do Marlon Freitas acabou falecendo, a mesma mãe do Marlon Freitas que havia estado na apresentação do atleta no início dessa temporada, quando ele foi contratado junto ao Botafogo. Que o Marlon Freitas e toda a sua família tenham muita força para esse momento de enorme dificuldade. A saideira sobre o Verdão, goleiro Aranha, de 20 anos de idade, formado na base do clube, foi emprestado ao Moreirense. Já contei para vocês em outro vídeo que Kaique, também da base do Palmeiras, que estava atuando no futebol português e deixou excelente impressão, será uma espécie de terceiro goleiro, disputando com Marcelo Lomba a condição de reserva imediato de Carlos Miguel. Renato Rodrigues perguntando sobre novidades no Palmeiras. Abel Ferreira ainda não voltou do período de férias, o que já era programado, natural, né? O Abel costuma entrar em férias depois dos demais, porque ele sempre fica mais alguns dias cuidando de renovações, de planejamento, de contratações, e aí ele entra por último de férias e volta depois que todo mundo. O Palmeiras está no terceiro dia de atividade, pós-férias, e o Marlon Freitas e o Abel eram as únicas baixas, o Marlon se ausentando porque a sua mãe faleceu, a mesma mãe que havia estado na apresentação dele no início do ano, quando ele foi contratado pelo Palmeiras. Também perguntei para o Diogo sobre atletas do Palmeiras. Ele é agente do Naves, que é zagueiro, que voltou de empréstimo, ele é empresário do Riquelme, atacante que é da base, e ele disse que está tentando mexer algumas oportunidades, mas tem sentido o mercado como um todo muito parado, muito devagar, meio que esperando, né, os próximos acontecimentos. Ele entende que a partir de agora, com o fim da primeira fase da Copa do Mundo, a coisa possa dar uma esquentada no Brasil e também no exterior. Beleza? Pior do Nicola é quando gira de falar mal dos rivais, principalmente do Corinthians. Dívida não pagou não sei quem, Transferban, já o Palmeiras, dele só ótimas notícias. Único clube direitinho. Não, Nilson, eu não sou palmeirense, cara. Não sou mesmo. E tô para te dizer que tem mais notícia positiva do Palmeiras do que do Corinthians, porque o clube é mais organizado, então é natural que tenha mais notícia. Mas você pode pegar palmeirenses que assistem ao programa e que também não gostam, porque eu reclamo ou falo mal das contratações, do investimento alto que não se confirma. Por exemplo, eu cansei de bater na tecla de que o Palmeiras gastou 800 milhões de reais com reforços no ano passado, tinha uma folha de mais de 40 milhões de reais por mês e não ganhou título. Enquanto o Corinthians, com todos os problemas financeiros, venceu 2 títulos. Isso para mim foi meio assombroso, meio escabroso. E eu bati muito nessa tecla na temporada passada. Eu tento ser o mais justo, falar bem quando há motivo, falar mal quando há motivo, tá bom? E o Betis está interessado em um volante do Palmeiras e outro do Fluminense. Tudo para substituir um atleta que pode vir parar no Brasil. Quero começar por essa parte. Nelson de Ossa, volante colombiano de 26 anos de idade, tem tratativas avançadas com o Vasco, ou pelo menos tinha, enquanto o clube tinha tratativas avançadas para a venda da SAF para Marcos Lamac. Operação de empréstimo com opção e obrigação de compra. E era para repor a saída do de Ossa que o Betis havia aberto negociações com 2 clubes brasileiros, com o Palmeiras pelo M. Martínez e com o Fluminense pelo Facundo Bernal. A operação com o Bernal parece mais avançada e também mais valiosa. O Betis sinalizou com uma proposta de algo na casa dos 10 milhões de dólares. Já o Palmeiras foi avisado sobre a intenção do Betis em fazer uma proposta caso as tratativas com o Bernal não avancem, e essa proposta poderia chegar até 8 milhões de dólares, com a lembrança de que o Palmeiras havia comprado o M. Martínez do Midland, da Dinamarca, por 7 milhões e 100 mil euros, cifras meio parecidas. Vale a lembrança de que o M. Martínez foi convocado para a seleção uruguaia e disputa a Copa do Mundo, ou pelo menos faz parte da seleção uruguaia, até aqui não teve a oportunidade de estrear. Se M. Martínez pode sair, Kaique está de volta. O goleiro revelado no Palmeiras e que fez boa temporada no futebol português será utilizado como terceira opção no gol do restante da temporada. Se o Kaique está chegando, quem perde seu espaço é Aranha, goleiro formado na base, que está à procura de clubes por empréstimo. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com um giro de notícias do Verdão. Notícias atualizadas do Palmeiras
O que você achou? Deixa no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui. Ah, dá uma olhada também no nosso YouTube Shopping, lá tem diversos produtos do Palmeiras. Se você puder comprar, clica lá, dá uma olhada, se você gostar, vai que você queira presentear alguém, né, de coração, enfim. Obrigadão por assistir até aqui, é isso. Tamo junto, até a próxima, tchau, tchau.